Bom, gente, a termoquímica ela estuda a energia calorífica de uma reação química. O quanto que vai ser produzido, o quanto vai ser absorvido dentro de uma reação, em termos de calor, em termos de energia. Então, o que a gente vai verificar aí, o principal termo que sempre vai aparecer, é a entalpia. A entalpia é representada pela letra H, e entalpia significa calor. No caso, a energia da reação, o calor da reação. A unidade de entalpia, a unidade de energia, propriamente dita aí, vai ser a caloria, que é o cal. Essa caloria ela é igual a 4,18 joules, né, que é o J. Então, nós temos também os múltiplos da caloria, né, que é a quilocaloria, e vai ter uma equivalência também, né, o quilojoule. Tá? Então, essas são as unidades de entalpia. Mas a entalpia, como falei, ela estuda o calor de uma reação. Então, como é que vai ser esse cálculo? Então, se tivermos uma reação A mais B formando C mais D, nós vamos ter os reagentes e produtos. Então, nós vamos ter a energia dos reagentes, ou a entalpia dos reagentes, e a energia dos produtos, no caso, a entalpia dos produtos. Então, a partir disso, nós temos uma etapa inicial e uma etapa final. Quando temos uma etapa inicial e final, nós podemos determinar a variação, nesse caso, a variação de energia, a variação de entalpia, que é o ΔH. Esse ΔH vai ser a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Quando a gente determina esse valor de ΔH, a gente pode fazer a classificação de uma reação termoquímica. E é isso que a gente vai ver agora em termos gráficos. Então, vamos considerar a reação A mais B formando C mais D. Uma reação genérica aí. O gráfico dessa reação vai seguir esse modelo, o gráfico de termoquímica, que vai ser a energia pelo caminho da reação, ou simplesmente a reação. Aí depende do livro, do exercício, é o caminho da reação. Ou seja, toda reação ela vai começar sempre no lado, sempre pelos reagentes, lógico. Então o reagente, nesse caso aqui, eu vou começar sempre a partir da linha da energia. Então os reagentes é o A mais B. Então eu vou ter uma entalpia de reagente. O gráfico dessa reação aqui vai seguir esse modelo que estou fazendo aqui, em que eu vou ter, nesse ponto, a entalpia de produto, que no caso é o C mais D. O que é isso? Significa que minha reação fez esse caminho. Começou o reagente, obteve energia até chegar aos produtos C e D. O que eu quero determinar é o ΔH. O que a gente sabe aqui, observando? Que a entalpia de produto ela é maior do que a entalpia de reagente. E sabemos também que o ΔH é a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Como o produto ele é maior do que o reagente, a gente vai ter um valor positivo, ΔH positivo. Então, ΔH maior do que zero. Toda vez que nós temos um ΔH positivo, ΔH maior do que zero, nós temos uma reação chamada endotérmica. É uma reação que vai absorver. Ela absorve calor, vai absorver energia para que ela ocorra. Em termos de gráfico, o ΔH ele vai ser visto
nessa faixa aqui, que vai do reagente até o produto. Então, o ΔH vai ser visualizado nesse diferencial aqui, de reagente até produto. Então, uma reação endotérmica é aquela em que a entalpia de produto é maior do que a entalpia de reagente. O outro tipo de gráfico, vamos pegar aqui uma outra reação qualquer, X mais Y formando Z mais W. Então, nesse gráfico nós temos a energia, né, que é aquela caloria ou joule, vai depender aí da unidade. E aqui, no caso, a reação, o caminho da reação, o sentido da reação. Como é que vai ser disposta os valores aqui? Eu vou começar com reagente. Um pouquinho mais em cima. Então, eu vou ter X mais Y. Então, eu vou ter a energia de reagente. Essa energia de reagente vai terminar nos produtos, Z mais W. Aqui a gente vai ter a entalpia de produto. O que está acontecendo aqui? A entalpia dos reagentes ela é maior do que a entalpia dos produtos. Isso vai acarretar, quando a gente substitui aqui na fórmula do ΔH, a gente vai acarretar em um ΔH menor do que zero, um ΔH negativo. Um ΔH negativo é classificado como uma reação exotérmica. Que é uma reação que vai liberar energia, libera calor. Tá? Em termos de gráfico, nós vamos ter a reação, o valor de ΔH, desculpa, sempre do reagente até o produto, a diferença de um para o outro. Então, o ΔH vai ser esse trecho aqui, de reagente até produto. Bom, analisando esse gráfico de uma maneira mais profunda, um pouquinho mais profunda, vamos aprofundar aí, nós temos um ponto, que é o ponto mais alto do gráfico. Esse ponto é o ponto que ocorre a reação química, ou seja, o reagente é convertido a produto totalmente. Para chegar a esse ponto, os reagentes precisam de certa energia, que é chamada de energia de ativação. Deixa eu puxar para cá. Tá? Então, EAT é a energia de ativação. E nesse caso aqui, para esse gráfico, a energia de ativação vai estar nesse trecho. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária fornecida aos reagentes para que haja conversão deles em produto. Então, essa energia de ativação ela é sempre positiva, porque é uma energia fornecida para que ocorra a reação química. Então, são análises desse tipo de gráfico, que envolve termoquímica. Beleza? Vamos ver os exercícios, vamos ver a classificação, como a gente pode classificar essas reações em endotérmica ou exotérmica. Então, nesse caso aqui, eu disse que a reação A mais B, formando C mais D, ela tinha um ΔH positivo. ΔH positivo, maior do que zero. Então, essa é uma maneira de eu representar uma reação endotérmica. Posso representar também da seguinte forma. Posso dizer que A mais B, como é a reação endotérmica, é uma reação que vai absorver energia para ocorrer. Então, posso dizer que A mais B mais energia vai formar C mais D. É uma forma também de representar, dizer que a reação é endotérmica. Pode também fazer da seguinte forma. A mais B formando C mais D
E nesse caso, menos energia. As três formas aqui são representações de reações endotérmicas. Tá? Ah, mas aqui não é negativo? É, mas essa energia depois ela vai passar para o lado dos reagentes, para ficar de forma positiva, montando uma reação química, como se fosse aqui um elemento da reação. A outra representação que nós temos é para reações exotérmicas. Nós vimos no exemplo que X mais Y formando Z mais W tinha um ΔH negativo. Então eu posso representar essa reação da seguinte forma: X mais Y formando Z mais W, e agora mais energia. Ou seja, o ΔH negativo é uma reação exotérmica, uma reação que vai liberar energia. Liberação está ocorrendo onde? Lá dos produtos. Posso também fazer de outra maneira. X mais Y menos energia formando Z mais W. Então essas representações são para reações exotérmicas. Essas representações aqui em destaque, essa e essa, são pegadinhas, aparece muito em provas, algumas provas, e representam pegadinhas. Então cuidado, às vezes a gente vê menos energia, pensa que é exotérmica, e não é, porque aqui é a representação. Como é que vai aparecer isso daí? É como se fosse esse formato aqui. Vamos supor que eu tenho essa reação N2 mais 3 de H2 formando 2 de NH3, em que eu tenho ΔH igual a menos 5 calorias. Não sei se o valor é esse, estou chutando aí. Eu posso representar essa equação da seguinte forma: é uma reação exotérmica. Então eu posso dizer isso aqui: N2 mais 3 de H2 formando 2 de NH3 mais 5 calorias. Ou seja, isso aqui, essa primeira representação, é a mesma da segunda, ou seja, a formação da liberação de energia. Tá? Vamos os exemplos aí. Então aqui nesse exercício, sabe-se que HCl mais NaOH formando NaCl mais H2O tem um ΔH igual a menos 13,8 quilocalorias. Pergunta se a reação é exotérmica ou endotérmica. Bom, isso aqui vai ser bem simples, né? Essa letra A, como o ΔH é negativo, menos 13, ΔH é igual a menos 13,8, vai ser uma reação do tipo exotérmica. ΔH negativo, né, já resolve aí o problema, primeira questão. Na letra B, qual é a quantidade de calor envolvida na neutralização de 146 gramas de HCl, segundo a equação acima? Então ele quer uma relação de HCl com energia. Então a gente vai calcular a massa do HCl, que vale 36,5 gramas. Vai estar para 13,8 quilocalorias. Poxa, mas não botou sinal de menos, tal? Não tem necessidade. A gente sabendo que é exotérmica, né, é negativo. A pergunta é, se tiver 146 gramas de HCl, qual vai ser a energia? Então, fazendo os cálculos aí, X é igual a 55,2 quilocalorias. Tá lembrando que é um valor negativo, né? Devido ao processo ser exotérmico. No segundo exercício, que trabalha com gráfico, ele quer saber qual é a opção que contém a equação termoquímica correta. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que analisar cada questão, porque vai depender dos itens que são colocados aí. Então, no item A, diz que o H2 gasoso mais meio de O2 gasoso forma H2O gasoso. Então, isso aqui, esse trecho vindo para cá. Então, essas substâncias aqui vale zero. E H2O gasoso vale menos 242. Então, vai ser o produto menos o reagente. Só que o produto aqui é menos.
Então, não pode ser mais aqui. Então, errado aqui está o sinal. Então, a letra A está fora por causa do sinal. Na letra B, água líquida formando água gasosa. Então, líquida para gasosa. Vai ser essa diferença aqui. Então, vai ser o final, que é menos 242, com o inicial, menos 283. Isso aqui vai ficar menos 242, menos 283. Isso aqui vai ficar positivo. Então, não pode ser menos. Na letra C, água líquida, indo para H2 e O2. Então, o final vale 0 e o início 283. Né? Então, vai ser o final menos o inicial. 0 menos 283. Vai dar mais 283, letra C. Então, tem que fazer análise desse tipo de questão aqui para cada item, quando ele pergunta qual é a equação. Beleza? O que a gente vai ver agora vai ser como calcular o ΔH dentro dos problemas. Tá? Quais são os casos dos cálculos de ΔH. Então, os cálculos do ΔH. O primeiro caso, o primeiro tipo aí, é através da entalpia de formação. A entalpia de formação, ela vai fornecer as energias das substâncias. Sendo que na entalpia de formação, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, que a entalpia de substâncias simples é igual a zero. Tá? Então, alguns problemas, às vezes a gente tem a substância simples e não aparece o valor, mas é porque ele vale zero. E nesse caso, na entalpia de formação, a gente vai trabalhar com a fórmula do ΔH. ΔH é a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Então, isso aqui é como vai ser trabalhado o cálculo da variação de entalpia, só que em função da entalpia de formação. O segundo caso é, no caso, a entalpia de ligação, em que nós vamos trabalhar a energia dentro das ligações químicas. Então, vai vir fornecido, sempre geralmente em forma de tabela, as ligações químicas e a energia associada a cada ligação. É bom reparar que, nesse caso de entalpia de ligação, não aparece sinal. Nós não temos sinal nem positivo nem negativo, porque a gente vai determinar. E como é que a gente vai determinar esse sinal aí? O ΔH, para energia de ligação, entalpia de ligação, ele vai ser a entalpia de quebra mais a entalpia de união. Que quebra é essa? Essa quebra, ela está associada aos reagentes. E a união é a formação de novas ligações, está associada aos produtos. Toda quebra, tá? Toda energia de quebra é sempre uma energia positiva. E toda união é uma energia negativa. Por quê? Porque o fornecimento de energia, a absorção de energia, vai fazer com que as moléculas vibrem mais. Havendo uma vibração maior, vai haver uma fraqueza nas ligações químicas, e com isso vai haver um rompimento da ligação química, devido à agitação molecular, ou agitação atômica, no caso. Já a entalpia de união, sendo negativa, porque tem que perder a energia, ou seja, a molécula tem que vibrar menos possível para manter a estabilidade. E com isso vai ter a perda de energia. Então, por isso que fica negativo aqui na união, ou seja, nos produtos. Então, entalpia de quebra mais entalpia de união, sendo que a quebra é positiva e a união negativa. E o terceiro caso é a lei de Hess. A lei de Hess diz o seguinte, que não importa o caminho da reação,
O que importa é o estado inicial e final. O que ele quer dizer com isso? Ele só quer saber quem são os reagentes e quem são os produtos. Como esses reagentes vão ser convertidos a produtos, isso não interessa. Ele só quer a reação pura e simplesmente. E com isso a gente vai determinar os valores. Bom, a lei de Hess ela vai trabalhar com equações, com várias equações químicas aí. Então a gente vai fazer a junção de equações parciais até chegar a uma equação principal. Então, são os 3 casos dos cálculos da variação de entalpia. Vamos ver esses casos aí, vamos ver os exemplos. Então, o primeiro caso aqui, considera os dados da tabela a 25 graus e uma atmosfera. Ele dá as substâncias e a entalpia de formação. A entalpia de formação, tu já sabe que é ΔH de formação. E ele dá da amônia, do cloreto de hidrogênio e do cloreto de amônio. Repare, já tem os valores, já com sinal, já tudo já determinado. Isso aqui já é fornecido. Ele quer saber a variação de entalpia quando a base reage com ácido para formar o correspondente sal. Então, nesse caso aqui, a base vai ser a amônia, NH3. Vai reagir com ácido, que vai ser o cloreto de hidrogênio, e vai formar o sal, que é o cloreto de amônio. Bom, ele quer o ΔH dessa reação. O que é o ΔH? Entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Os produtos, ou o produto, NH4Cl, reagentes, amônia e HCl. Como já está balanceada a equação, 1 mol, 1 mol, 1 mol, então nós vamos ter a entalpia do NH3, a entalpia do NH4Cl menos a entalpia do NH3 mais a entalpia do HCl. E agora a gente vai fazer a substituição. ΔH vai ser igual a menos 314 menos entalpia do NH3 menos 46 menos a entalpia do cloreto de hidrogênio, que vale 92. Isso aqui, se tivéssemos 2 mols de NH3, por exemplo, seria 2 vezes a entalpia do NH3. Se aqui fosse 5 mols de entalpia do NH4Cl. Então, ou seja, vai depender também da quantidade de mols. Como eu só tenho 1 mol, então não vou precisar multiplicar nenhum valor. Então, ΔH vai ser igual a menos 314, aí menos vai virar mais 138. Então, ΔH é igual a menos 176 kJ. Tá? Então, é o ΔH para essa reação. Na letra B, ele quer saber se a reação é exotérmica ou endotérmica. Poxa, o ΔH foi negativo, então é exotérmica. Por quê? Porque o ΔH é menor do que zero, o ΔH é negativo. Então essa é a justificativa. Vamos para o outro exemplo. Esse segundo exemplo está falando o seguinte: com base nos dados da tabela ao lado, qual a variação de entalpia, o ΔH, da reação 2H2 mais O2, formando 2H2O, em kJ por mol de água. E ele fornece a energia de ligação. Repara que no exemplo anterior, ele dava a energia de formação, dava os valores positivo e negativo. No caso, era tudo negativo lá. Mas aqui ele não fornece sinal. Tá? Então a gente vai determinar o sinal aí. Como eu falei, a quebra é sempre positiva e a união, a formação, é negativa. Então a gente tem que também conhecer um pouco de ligação química. Então, por exemplo, o H2. O que é o H2? É o H ligado a um H. Mais, o que é o O2? É o oxigênio fazendo ligação dupla com outro oxigênio, formando H2O. Oxigênio ligado a hidrogênio. Então, isso aqui seria a reação, que no caso são 2, né, de H2
e 2 de H2O. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que está sendo essa reação? O H2 está sendo quebrado. O O2 está sendo quebrado. E está formando duas ligações OH. Então, o ΔH para essa reação vai ser escrito da seguinte forma. ΔH vai ser igual a 2 vezes, tá, a entalpia de quebra do H2. Por que 2 vezes? Porque tem 2 mols aqui. Mais a entalpia de quebra do O2. Mais 2 vezes, porque eu tenho 2 mols aqui, vezes 2. Por que esse segundo 2? Porque são duas ligações. Tá? Então, foram formadas duas ligações. Então, 2, né, por causa do mol, 2 por causa da ligação, vezes, aqui é união, aqui é produto, todo produto é uma união. Então, vai ter liberação de energia, então vai ser negativo. Então, a entalpia H, né, a hidrogênio e oxigênio vai ser negativa. Então, aqui vai ser entalpia, né, da água. Vou colocar aqui da água, sabendo que é o HO. Até fazer melhor. H-O, para a gente saber aí. Então, ΔH vai ser igual a 2 vezes entalpia do hidrogênio, vai ser mais 437. Mais a entalpia do O2, 494, mais 2 vezes 2 vezes a entalpia do HO, que vale menos 463. O ΔH vai ser igual a... Então, vamos ter 874 mais 494 menos 1852. Então, o ΔH vai ser igual a menos 484 quilojoules. Tá? Só que o problema, ele quer saber por mol de H2. Esse cálculo foi para 2 mols. Como eu quero por mol, ou seja, para somente o mol, vou dividir aqui por 2. Então, vai ser igual a menos 242 quilojoules por mol de água. Então, letra B, a resposta. Então, esse segundo caso, aqui, segundo exemplo, foi de entalpia de ligação. Então, tem que prestar um pouquinho de atenção aí, conhecer as ligações químicas aí. Vamos para o terceiro caso. Esse terceiro exemplo, ele diz o seguinte, que dada a reação, C6H2O6 mais 6O2, formando 6 de CO2 mais 6 de H2O. Considerando as entalpias da reação abaixo, a energia liberada na reação do metabolismo de 1 grama de glicose no organismo é... Então, ele quer saber o ΔH dessa reação aqui, a partir de reações secundárias. Então, a gente tem que observar o seguinte. O que aparece numa reação, nessas reações, que vai aparecer na reação principal, na reação que a gente está querendo calcular. Então, tem que observar as substâncias, a quantidade, a posição, tudo isso. Então, observando aqui a primeira reação, o que aparece nela, que aparece na principal, é a glicose. Só que a glicose, na reação secundária, ela é um produto e na principal ela é um reagente. Então, para que eu transforme ela em reagente, eu vou ter que inverter. A gente inverte essa reação. O que significa inverter? Os reagentes vão virar produto e o produto vai virar reagente. Então, vamos ter a primeira reação escrita da seguinte maneira. C6H12O6, formando 6 de carbono, mais 3 de O2, mais 6 de H2. E o ΔH, nesse caso, vai ser mais 1263. Quando eu inverto a reação, eu inverto o sinal. Tomar cuidado aqui, eu falo, poxa, mas o oxigênio a gente não podia tomar como base? Até poderíamos, mas é o seguinte, eu tenho oxigênio na primeira, na segunda e na terceira. Então, esse oxigênio aqui,
Eu não sei se veio da primeira, da segunda ou da terceira, se veio das três. Enfim, a gente vai determinar no meio do problema, na resolução do problema. Mas eu não posso tomar como base o oxigênio, porque ele aparece nas três reações. A segunda reação. Eu vou ver que tem na segunda que eu tenho na principal. Então, o que aparece na segunda reação que aparece na principal é justamente quem? A água. Água líquida, água líquida. A água aqui é produto, na principal também é produto. Porém, a quantidade é diferente. Então, eu tenho que multiplicar por 6. Então, eu vou passar a ter 6 de H2 mais 6 vezes meio vai dar 3 de O2, formando 6 de H2O. E o ΔH ele vai ser um valor negativo. O ΔH vai ser 6 vezes menos 286. Fazendo essa conta aí rapidinho, vai dar menos 1716. Então, o ΔH para essa reação, menos 1716. Vamos para a terceira. Vamos analisar agora a terceira reação. O que eu tenho na terceira reação, que eu tenho na principal, é o CO2. Só que o CO2 aqui ele é reagente, ele é produto. Então, eu vou ter que inverter. Então, eu vou ter que inverter a terceira reação. E além de inverter, eu vou ter que multiplicar por 6, porque eu tenho 6 mols de CO2 e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou ter que inverter e multiplicar por 6. Então, eu vou passar a ter 6 carbonos mais 6 de O2, formando 6 de CO2. Quando eu multiplico e inverto, né, eu vou achar agora o valor do ΔH da terceira reação, que vai ser 394 vezes 6. Isso vai dar 2.364. Então, como foi invertido, vai ser negativo. Menos 2.364. Aqui é um valor positivo, né? Então, vem para cá, foi invertido e virou negativo. A partir disso, agora eu vou determinar a equação principal. Como é que eu determino a equação principal? Eu vou pegar as três equações e eu tenho que chegar na principal. Com isso, eu vou fazer corte, ou seja, as substâncias que eu tenho iguais, em lados opostos, eu posso cancelar. Se estiver do mesmo lado, eu junto. Por exemplo, eu tenho aqui 6 de H2 na segunda, que é um reagente, eu posso cancelar com 6 de H2 da primeira reação, que é um produto. Tenho 6 carbonos na terceira, posso cancelar com 6 carbonos da primeira. Oxigênios. Eu tenho 3 de O2 na segunda com 3 de O2 na primeira. Olha lá. Lembra quando eu falei do oxigênio, de onde que saiu? Olha lá, o oxigênio saiu da terceira reação. Então agora eu posso escrever a minha equação principal. Não tem mais ninguém para cortar. C6H12O6 mais 6 de O2, formando 6 de CO2 mais 6 de H2O. Quando a gente faz isso aqui, se a gente chegar na equação principal, bateu certinho. Uma observação, se eu colocar 6 de H2O e 6 de CO2, não vai alterar em nada, tá? O importante é as quantidades e a substância. Agora, se um vem na frente do outro, não vai alterar em nada. Então, quando a gente vê isso aqui bateu certinho, significa que a gente fez tudo certo. Cuidado para não errar nas contas, no sinal, né? Então, agora a gente pode calcular o ΔH. Para calcular o ΔH, simplesmente vou pegar os valores aqui e vou fazer o cálculo, vou somar todos, né? Tem positivo, negativo, então vai ter soma com subtração aí. Então vai ser menos 2.364 com menos 1.716 mais 1.263. Isso vai dar menos 2.817. Menos 2.817 quilojoules, né, por mol de glicose. Mas a pergunta é, ele quer saber se tiver 1 grama de glicose. Então, para 1 grama de glicose, a gente vai fazer o seguinte,
A gente sabe que 1 mol de glicose vale 180 gramas. Então, eu posso dizer que 180 gramas vai ter uma energia de 2.817. Para 1 grama, né, vai ser X. Regrinha de 3, né? Isso vai dar 15,65 kJ. Claro que a gente sabe que é negativo, né? Eu já tinha achado lá o valor que é negativo, uma reação isotérmica. Então, a resposta, a letra E. Então, gente, são os 3 casos do cálculo de ΔH, verificação de gráfico. Esse tipo de questão de matéria, né, que é a termoquímica, sempre aparece em provas. Enem sempre tem questão. Qual caso vai cair? Não tem como saber. Pode ser qualquer um dos 3 casos, tá? Energia de formação, lei de Hess, energia de ligação. Então, não tem uma regra para saber qual vai cair, mas que vai cair, vai. Às vezes tem até mais do que um deles. Então, muita atenção. Não são questões difíceis, mas pode complicar se não tiver cuidado, tá certo? Então, espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Caso tenham perguntas, tenham dúvidas, entre em contato para a gente seguir firme aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos, tudo de bom. Até a próxima.